Bom dia. Tô aqui, acabei de acordar. Como que vocês estão, gente? Vamos meditar na palavra de Deus juntos? Eu tenho o hábito de meditar na Bíblia todo dia de manhã. Agora vamos voltar à rotina normal, né, de estudar as escrituras todo dia de manhã, de orar todo dia de manhã. Então a gente estava lendo Hebreus, né? Lembra que eu falei, expliquei um pouquinho sobre o que é ser filho de Deus, sobre porque Deus nos criou, que nós somos o ser mais amado do universo. E aqui em Hebreus 2, reforça tudo que eu falei, naquele vídeo que eu falo sobre ser filho de Deus, né? Que você é o ser mais amado do universo. Hebreus 2 fala assim, vou tentar ler sem óculos aqui. Vamos ler. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes? Lembra que eu falei no vídeo? Por que Deus nos ama tanto assim? Por que Deus decidiu nos criar mesmo sabendo que nós iríamos cair? Por que Deus enviou o seu próprio filho, que é Deus mesmo, para morrer na cruz por nós, para sermos filhos de Deus, para termos o mesmo lugar que Jesus tem de filhos? Por que Deus nos amou? Então esse é um questionamento bíblico, né? Que está dizendo que é o homem para que com ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo o sujeitaste debaixo dos seus pés. Então, quem somos nós para que Deus nos ame tanto assim, nos coroe de glória e de honra, nos dê esse lugar de filhos superior aos anjos, apesar dele ter nos feito menor do que os anjos no sentido de poder, de força, mas ele nos coroou, não aos anjos, mas coroou a nós, como filhos de Deus. E sujeitou todas as coisas debaixo dos nossos pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Então, Jesus, ele se fez menor do que os anjos, ele se diminuiu, né? Ele deixou a sua glória e desceu até a terra e se tornou menor do que os anjos. Porém, ele foi coroado com glória. Ao levar filhos à glória, convia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento
ou ele fosse aperfeiçoado por meio das coisas que ele sofreu. O autor da salvação deles. Então, ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Gente, o sofrimento, ele também nos aperfeiçoa. O sofrimento pode nos afiar, né? Nos preparar. O autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provêm de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos. Jesus não tem vergonha de você. Mas muitas vezes você tem vergonha de Jesus. Você não assume a sua fé, você não fala de Jesus, mas ele fala de você. Ele não tem vergonha de chamar você de irmão. Você acredita que você é irmão do Filho de Deus, que também é Deus? Isso é muito forte, né? Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, voltando. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estavam destinados à escravidão por causa do medo da morte. Então, eu vou explicar para vocês uma coisa. O que é a libertação que Jesus fez? Como que Jesus destruiu o diabo na cruz? A guerra de Jesus contra o diabo não é uma guerra física, porque o diabo não tem poder nenhum para lutar contra Deus. Deus é o Criador, um sopro da boca de Deus e destrói o diabo. A luta de Deus contra o diabo é na base da lei. O diabo ganhou o direito sobre os homens a partir do momento que ele tentou os homens a pecar. E os homens cederam. E por causa do pecado, ele ganhou liberalidade, liberdade, legalidade nos homens, na vida, para agir na vida das pessoas. Então, quando, por exemplo, se você... Antigamente, as pessoas, existia escravidão, não é só escravidão negra, não, já existiu muitas escravidões. Por exemplo, na época da Bíblia, o povo também era escravizado. Então, existiam vários motivos para a escravidão. Existia a escravidão por causa de dívida. Então, se você devesse a alguém alguma coisa, você não tivesse como pagar, você poderia se tornar escravo dessa pessoa, trabalhar para ela como escravo. Ou ele podia tomar os seus filhos como escravos. Ou então, pessoas que foram na guerra, entravam no lugar, tomavam o lugar e pegavam as pessoas como escravos. Então, no caso nosso, do ser humano, nós éramos escravos por causa do pecado, por causa da dívida. Então, o diabo, ele tinha domínio sobre nós pelo pecado que nós cometemos, pelo pecado de Adão. Então, essa dívida, tinha que ser paga.
para que a gente fosse livre. Porque Deus, como eu expliquei para vocês isso, Deus não pode simplesmente perdoar. Alguém tem que pagar o preço. Então Jesus veio para pagar esse preço dessa dívida com Deus e nos livrar do domínio do diabo. Então quando Jesus pagou aquilo que nós tínhamos que pagar, né, o escrito de dívida que era contra nós, ele encravou, a Bíblia diz que ele cravou na cruz esse escrito de dívida que era contra nós. E vamos ler onde que está esse versículo? Para eu não falar bobagem. Espera só um pouquinho. Aqui em Colossenses, capítulo 2. Vamos ver aqui. A partir do versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, Jesus triunfou sobre as potestades, os principados e as potestades, quando ele pagou a nossa dívida. E ali, ele encravou na cruz o escrito de dívida que era contra nós, né? As leis que eram contra nós. Então, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque ele pagou toda a dívida. E aquela lei que era contrária a nós foi encravada na cruz. A Bíblia diz que nós só estamos debaixo da lei quando nós temos vida. Quando nós morremos, nós não estamos mais debaixo da lei. Então, nós morremos com Cristo, né? Nós morremos com Cristo. Quando nós cremos em Jesus, é como se nós estivéssemos morrendo mesmo, né? A gente até faz esse símbolo da morte com o batismo, que é o sepultamento e a ressurreição. É um símbolo daquilo que acontece espiritualmente, que nós morremos. Então, quando a gente morre, a gente não está mais debaixo daquela lei. Então, aquela lei que era contrária a nós, que nos condenava, nós fomos mortos. Jesus pagou a dívida e nós morremos junto com ele. Então, ou seja, não existe mais nada que o diabo possa nos acusar. Por isso que diz que ele triunfou, ele despojou, ele venceu. Vamos ler aqui de novo. Ele removeu, pregando na cruz, tendo despojado os poderes, os principados e as potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, Jesus venceu o diabo não foi por meio da luta física, do poder, mandou amarrar os demônios, né? Quando Jesus disse que ele estava indo para a cruz, ele falou assim: agora será expulso o príncipe desse mundo. Então, como que o diabo foi expulso? Ele foi expulso desse lugar de príncipe quando Jesus morreu na cruz. Ele saiu desse lugar de príncipe, o lugar onde ele tinha domínio total sobre todos nós, porque Jesus, na cruz, ele tomou toda a nossa dívida, aquilo que Adão entregou para Satanás, Jesus destruiu, Jesus pagou a dívida por todos. Então, ele tirou o diabo desse lugar de príncipe. E Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra e livrou todos aqueles que estavam destinados à eterna escravidão, triunfando sobre o diabo. Então, quando você crê em Jesus, você é livre de toda a condenação. Você é livre de toda a escravidão, tudo o que o diabo poderia acusar você diante de Deus. A luta de Deus com o diabo, gente, é a mesma luta é uma luta no tribunal, né? A Bíblia fala que Jesus é o nosso advogado e o diabo é o nosso acusador, e ele nos acusa diante de Deus. Então, Jesus é o nosso advogado e eles usam a lei. O diabo usa a lei para nos condenar
E Jesus usa a graça, né, a obra dele, para nos absolver e nos justificar. Então é ele que nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, se é o próprio Deus que morreu por nós? Se é ele mesmo que nos justifica. Então a nossa guerra espiritual não é uma guerra de força, de quem é mais forte, mas é uma guerra de lei, de quem está debaixo da lei, quem está cumprindo a lei. Então Jesus cumpriu a lei para que nós hoje fôssemos livres da condenação. Então, quando você imaginar uma guerra espiritual, não pense naquela guerra física, os demônios lutando contra os anjos e aquela coisa, não. Pensa numa guerra de lei, é o diabo diante de Deus, tentando acusar você daquilo que você faz, baseado nas escrituras. Mas ela fez isso, mas ela faz aquilo. Não está escrito isso, que ela não pode fazer isso, não está escrito isso, e Jesus está ali nos defendendo diante de Deus, também usando a palavra, usando a palavra. Por isso que ele disse que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. Tem muita gente que fala assim, Senhor, me revista com a armadura. Gente, a armadura é a palavra. A armadura é a palavra. Então, quando você está afiado com a palavra, você vai destruir todas as investidas do diabo, todas as acusações que ele coloca diante de Deus contra nós. A Bíblia fala que eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que eles deram. Então, como que nós vencemos? Porque Jesus venceu na cruz, então nós temos o direito à libertação, você tem o direito a ser livre, porque Jesus pagou todo o preço da sua dívida que você tinha. Então você não deve mais nada, você é livre pelo sangue. E você não vence só com o sangue, você vence também com a palavra. Aquela palavra que você fala, está escrito, está escrito. Quando o diabo tenta colocar uma doença em você, um mal em você, você manda esse mal embora, porque você fala assim, está escrito que verdadeiramente Jesus levou as minhas dores, as minhas enfermidades. Você sempre usa a palavra para vencer. Então lembre-se disso. Quando foi decretada a libertação dos escravos, né, a proclamação da libertação mesmo dos escravos, muitos escravos continuaram sendo escravos, porque eles não tomaram conhecimento da verdade. Então, por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando vocês conhecerem a verdade de que vocês já estão livres, que Jesus já libertou vocês, toda a humanidade, que nós temos direito à liberdade por causa da obra de Cristo, nós seremos livres. Se os escravos que nunca tomaram conhecimento dessa verdade, continuaram sendo escravos, porque eles não sabiam que eles já tinham a liberdade. Então, nós só somos livres quando alguém chega para nós e nos fala a verdade. Jesus já te libertou. Você não precisa mais sofrer as consequências do pecado. O diabo não pode mais te escravizar. Você não precisa viver desse jeito, porque Jesus já te libertou. Então, nós temos que proclamar a verdade para que as pessoas sejam livres da escravidão. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que você viva na liberdade dos filhos de Deus, que esse dia seja uma bênção para você, em nome de Jesus. Amo vocês. Me siga aí, se inscreve aí no meu canal, por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Beijo, beijo. Amo vocês. Tchau.